Fala, trader! Nessa aula eu quero te ensinar sobre como você pode ter uma leitura profissional e antecipar o tamanho do possível volume. Eu quero te capacitar para que você possa identificar este comportamento, a ponto de estar antecipando a leitura do volume e que esse fato possa ser mais um indício para a sua tomada de decisão. Que depois que o mercado tiver respeitado e o volume ter tido exatamente o tamanho que você imaginou, podem até falar, com o gráfico parado é fácil, mas você não vai dar bola porque sabe que não é assim. Lá, na hora, você estava antecipando a leitura do volume como um trader profissional. Vamos para o gráfico para entender como isso funciona na prática. Bom, eu separei aqui 6 exemplos, beleza? 2 de exaustão, 2 relativo e 2 ambos. Vamos lá. O que isso significa? Exaustão, na aula do TAP Help sobre triggers, eu falei que era o padrão de exaustão. Olha só. Exaustão, primeiro exemplo de exaustão. O que a gente tem aqui? Temos aqui uma onda de inversão, temos aqui um fractal de onda de inversão, e temos uma exaustão. Como uma exaustão? Ponto 1, ponto 2. Temos o mercado vindo testar. Olha o volume que ele vem dar no primeiro teste. E no segundo teste, olha como é que ele vem. Ele vem com um volume menor. E aonde está o gatilho, o trigger, para estar antecipando o volume? Vamos lá. Ó, você sabe que o mercado já testou com um volume grande. Está vindo com um volume menor. Presta atenção, se o mercado for romper, ele vai ter que seguir o volume, isso é lógico. Agora a sacada está onde? Se o mercado virar e tiver a resposta deste fractal, o volume vai ficar assim, certo? Então qual que é a leitura? Tá lá na hora, já viu que o mercado fez um baita volume no primeiro toque, tá vindo no segundo toque, fazendo um ABC para baixo com um volume menor, automaticamente para e pensa, eu tenho que antecipar esse volume. Se ele teve um movimento maior, tá fazendo um ABC para baixo com um volume menor. Eu, como um trader profissional, eu devo acreditar que este volume vai parar por aqui. Deixa eu antecipar a leitura desse movimento e deixa eu imaginar, deixa eu apostar que o movimento vai ficar assim, que ele não vai mudar, que ele vai ficar dessa maneira, porque se ele romper, automaticamente ele vai aumentar. Aí, claro, depois que já deu trigger, depois que já deu entrada, que o mercado já cumpriu o alvo, quando o Léo fala, olha só, teve uma exaustão de volume, aí não, é fácil, gráfico parado, é fácil ver a exaustão de volume. Não, eu antecipei essa leitura. Por quê? Porque eu tinha todos os indícios. Um ABC para baixo, um volume já menor. Pô, calma aí, se o comprador responder daqui, esse volume não vai ficar assim? Vai. Então, deixa eu antecipar a leitura dessa exaustão para eu estar surfando um trade no melhor momento possível e, além disso, tá trabalhando profissionalmente antecipando esse volume, para depois com o gráfico parado, quando me falarem que foi fácil, eu saber que não é assim. Podem falar, eu não vou dar bola. Eu sei que na hora eu estava antecipando o volume. Então, esse que é o gatilho. Posterior a isso, o que a gente tem? Um pivô de resposta, que a gente vai ter uma aula ainda sobre ele. Um pivô de resposta, para estar fazendo o quê? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, surfando até o alvo total, com uma leitura profissional de antecipação de volume, certo? Essa é uma leitura de antecipação em exaustão. Vamos para mais uma aqui de exaustão. Olha só. Temos aqui o quê? Uma onda de inversão que teve sua retração testada, deu sequência, não cumpriu o alvo e nos deixou o quê? Uma onda 1 complexa. Vamos lá para a nossa onda 1 complexa. Aí olha a leitura. Estamos dentro de uma onda 1 complexa, beleza? O mercado veio testar, olha o volume que ele veio testar. Aí ele sobe
Quando ele começa a cair, é óbvio que se já girou o histograma, o volume vai estar menor. E aí a pergunta que eu faço e o que eu quero colocar na tua cabeça é que se esse volume aqui for maior, se ele depois ele ficar maior, significa que ele rompeu. Porque para ele seguir essa baixa aqui, vai ter que seguir entrando volume vendedor. E a sacada está onde? Então, deixa eu pensar aqui. Se ele já teve um grande volume, está vindo fazer um segundo teste com um volume menor, eu tenho que acreditar na defesa do comprador e tenho que acreditar que este volume vai ficar desse tamanho. Eu estou antecipando a leitura de uma exaustão, porque eu estou acreditando no comprador e o cenário está me dando todos os indícios de que eu tenho uma possível exaustão a caminho, mas eu tenho que antecipar isso. No momento que eu antecipo essa exaustão e o mercado me dá aqui um primeiro teste num pivô de resposta, eu estou entrando. E essa sequência de estar entrando num pivô de resposta não significa necessariamente que todos vão ser assim ou que tem que ser dessa maneira. Não. Um perfil mais agressivo está identificando uma exaustão, o mercado está respondendo, já está entrando, colocando um stop abaixo da exaustão. Perfeito? Então, o que eu quero que tu entenda é isso, é que temos como identificar uma exaustão antes dela acontecer. Porque é óbvio, se o mercado seguir, vai aumentar. Então, como a gente está acreditando no comprador, a gente tem que acreditar neste momento aqui que este volume vai ficar desta maneira. E este volume ficando dessa maneira, você antecipou uma exaustão e já está na frente de muita gente. E está, além de tudo, operando como um trader profissional, tendo uma leitura de um trader profissional. Beleza? Essa é a exaustão. Vamos agora para o relativo. O que é o relativo? Vocês já ouviram eu falar bastante também, que é quando a gente tem um movimento relativo ao movimento anterior, um volume relativo ao movimento anterior. Por exemplo, olha só, aqui a gente tem um fractal de onda de inversão, beleza? Uma onda de inversão, um fractal de onda de inversão, e quando o mercado chega aqui no primeiro teste, temos um volume. Beleza, a gente só tem um volume de parâmetro. O mercado cai, vai lá fazer o segundo teste, nos deixando aqui um ABC, e além disso, o nosso volume está praticamente igual. Então, qual que é a leitura que a gente pode estar antecipando nesse caso? Olha, se o mercado romper, automaticamente ele vai ter que estar subindo o volume, ou seja, eu vou ter um volume maior. Beleza, esse não é o caso, porque a gente não tem uma antecipação por exaustão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um volume vendedor totalmente maior que esses dois volumes. Aí quando o gráfico já está parado, quando o Léo está fazendo uma revisão e o Léo fala, olha só, olha o tamanho do volume vendedor que a gente tinha e olha o tamanho do comprador. É claro que esse mercado ia virar. Ah não, o mercado parado é fácil. Não, eu estou operando de maneira profissional, lendo e antecipando a leitura do volume com o volume relativo. Eu sei que eu tenho muito vendedor e que o comprador está vindo relativamente bem mais fraco que o vendedor. Então, se eu não tenho uma exaustão, possivelmente eu tenha uma relativa. Ou, o que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ter os dois. Então, essa é a leitura relativa. Posterior isso, olha que lindo o que o mercado nos dá. Um pivô. Ah, Léo, mas ele podia vir aqui e romper? Com certeza, mas é risco. A gente está arriscando isso daqui para estar buscando isso daqui. Não vale a pena, sendo que a gente já teve uma antecipação de volume por relatividade. A gente está vendo que este volume aqui é muito maior do que esse volume que fez aqui em cima. Tá igual aqui? Teve exaustão? Não. Mas relativo ao volume que entrou no mercado, é totalmente menor. Nos diz que o vendedor está muito mais forte. Então, no primeiro indício que ele me dá aqui de uma resposta vendedora, eu estou procurando o meu pivô com uma segurança muito maior de estar entrando nesse trade, certo? Vamos ver aqui mais um exemplo de relativo, uma onda de inversão, beleza? Temos uma onda de inversão, ele nos dá o primeiro fractal, ó. Deixa eu trazer para cá.
Ó, ele nos dá o primeiro fractal, aí no primeiro fractal ele faz o quê? Ele chega já, não tem uma exaustão, ó, o volume está aumentando, o volume trabalhando de lado aqui já aumentando, posterior ele não nos dá um trigger conservador, não nos dá um trigger saudável, não temos um pivô de resposta, o mercado sobe e vai fazer o segundo teste, volta aqui para estar fazendo o quê? Um pivô sim de resposta, porém, olha só, que a gente tinha aí um volume praticamente igual, poderíamos nesse caso estar prevendo aí com a relatividade, né, falando que ó, olha o volume que eu tenho aqui, eu posso estar antecipando aqui, não tem problema, ia tomar um stop curto, perfeito, a gente não vai acertar todas, a questão é que o mercado quando subiu e nos deu essa onda complexa, né, esse fractal complexo na verdade, que ele deu esse toque, ele volta, perde com barra laranja, aí ele nos dá o que novamente? Volumes iguais, uma leve exaustão, as que nem era visível no momento, mas a gente tem novamente o que? Um volume relativo, a gente está lendo e está falando, cara, esse comprador não está tão forte quanto o vendedor, seja nesse teste, seja nesse teste, seja nesse teste, a gente não tem um cara forte aí, comprador tocando para cima, olha o volume relativo ao vendedor, isso está nos dando confiança para entrar num trade. Deu trigger aqui nesse teste? Não. Deu trigger aqui? Ele nos dá um pivô e um stop curto. Um stop mínimo aí, na verdade, né? Um stop de 100 pontos. Aí o mercado vem fazer um segundo teste. Posterior ao segundo teste, que vira o histograma, a gente tem o quê? Um outro pivô de resposta. Não entrou, esperou uma confirmação maior, temos um posterior. Já aí um start de onda 3 desse fractal complexo. Mas olha como a leitura aqui da relatividade, né? A gente está falando assim, cara, não tem comprador aqui tão forte o suficiente quanto esse vendedor. É muito importante, beleza? E vamos estar vendo agora quando junta as duas coisas, que é lindo. Temos aqui, ó, novamente, uma onda de inversão, beleza? Temos uma onda de inversão, temos um fractal de onda de inversão sendo testado, ó, fractal de onda de inversão sendo testado, e temos aqui o que? Um volumaço vendedor. E de lambuja, olha o que a gente tem lá em cima. Uma baita exaustão do movimento. Uma baita exaustão do movimento. Ou seja, temos um volume relativo falando, velho, tem muito vendedor, tem muito vendedor e não tem nada de comprador. E aí quando chega lá ainda dá uma exaustão, que o mercado acorda o outro dia dando aqui barras para cima com esse volume, qual que é o pensamento? Olha, para ele fazer um volume maior, ele tem que romper, certo? Então, deixa eu antecipar essa exaustão de volume e no momento que ele faz uma barra vermelha para baixo, num perfil mais agressivo, está colocando o stop aqui. Antecipou a leitura da exaustão e da relatividade, certo? E aí, Léo, não operei aí, estava esperando uma melhor oportunidade. Beleza. O que ia acontecer? Ia estar levando o pivô, não ia ter trigger, não ia ter trigger, não. Se entrou aqui, beleza, mas era um trigger bem rápido e bem difícil. Ia baixar, ia baixar, ia baixar. O mercado ia vir aqui, ia fazer o quê? Nos dar outro teste, certo? Ó, num pivô, ABC, fazendo o quê? Olha só a coisa linda. O que a gente tem aqui? Volumaço. O que a gente tem aqui? Neste momento, a gente não tinha uma exaustão, mas a gente tinha o quê? Uma leitura antecipada por relatividade. Olha o volume, olha só, isso daqui relativo a isso, não é nada. Não é nada, sendo que a gente já estava num start de onda 3, certo? Esperou, o mercado veio fazer o quê? Ponto 1, ponto 2, nos dá um pivô testando o quê? Testando range. E aí sim, aí nos dá as caras aí para uma exaustão. O mercado chegou lá com esse volume, qual que é a ideia? Olha só, se o mercado subir isso, aumentar esse volume, quer dizer que ele vai estar rompendo esse meu pivô. Então, quando o mercado tem a primeira resposta, começa a cair, antecipa esse volume por exaustão, toma teu risco aqui o mais perto do stop possível para ficar com um stop menor, para estar surfando o movimento. Então a gente tem os dois exemplos aqui nos dois casos, tanto no fractal quanto no pivô de resposta, perdão. E ambos temos o quê? Alvo completo.
Então vamos lá para o último exemplo, que é de ambos também, relativo e exaustão. Temos aqui uma onda de inversão, temos aqui o quê? Um fractal de onda de inversão sendo testado. Ó, ponto 1, ponto 2, fractal de onda de inversão sendo testado. Temos o quê? Olha o volume comprador. Olha o volume comprador. Temos aqui o que mais? Olha o nada, olha a exaustão, não temos nada de volume. Olha o volume relativo, não tem nada. O mercado dá o primeiro toque, dá o segundo toque com a exaustão perdendo a linha de tendência, é o trigger. A gente já tem tudo que a gente precisa aqui. É o trigger, stop aqui embaixo. E vai surfar o movimento, beleza? Então essa aula de leitura de movimento, né? Na verdade, antecipação da leitura do movimento. A gente está lendo o movimento, está lendo o fluxo, mas a gente quer antecipar a leitura do fluxo. A gente quer acreditar, a gente tem que apostar que aquele fluxo vai ficar daquele tamanho. É de fundamental importância para estar refinando os trades, para estar refinando os triggers, para estar aí filtrando as melhores operações, esperar esses padrões. Se quiser, espera uma próxima confirmação com o pivô de resposta para estar tendo um melhor aproveitamento, um melhor risco-retorno e estar sempre trabalhando a favor do longo prazo, beleza? Estamos juntos, te vejo na próxima aula.